Existe uma diferença brutal entre estar ocupado e ser eficaz. A maioria das pessoas passa o dia inteiro ocupada. Responde mensagens, participa de reuniões, resolve urgências, apaga incêndios. No final do dia, está exausta. Mas quando olha para trás, quase nada realmente relevante foi produzido. Essa é a doença silenciosa da improdutividade mascarada de esforço. É exatamente aqui que começa a revolução proposta por Peter Drucker em O Gestor Eficaz. A tese central é simples, mas devastadora. Eficácia não é talento, é disciplina. Não é traço de personalidade, é prática aprendida. Não é dom, é método. Isso muda tudo, porque elimina a desculpa. Se eficácia fosse talento, alguns nasceriam com ela e outros não. Mas se é prática, então qualquer pessoa pode desenvolver, desde que esteja disposta a mudar a forma como trabalha. Drucker parte de uma observação incômoda. Organizações são construídas para gerar resultados, mas as pessoas dentro delas são sugadas por tarefas que não produzem resultado algum. E resultado é a única métrica que importa. Esforço não importa. Intenção não importa. Tempo investido não importa. Resultado importa. A primeira virada mental é compreender que eficácia é fazer as coisas certas, não fazer as coisas rápido. Eficiência é executar bem algo. Eficácia é escolher o que merece ser executado. Imagine alguém subindo uma escada apoiada na parede errada. Pode subir rápido, pode subir com técnica perfeita, mas continuará no lugar errado. Essa é a diferença. O gestor eficaz começa controlando o próprio tempo. E isso parece banal até você observar o quanto as pessoas não controlam o próprio tempo. A maioria acredita que trabalha 8 horas por dia. Na prática, trabalha talvez 3 horas concentradas. O resto é fragmentado por interrupções, solicitações, distrações, urgências fabricadas por outros. Drucker propõe algo que poucos fazem: registrar o tempo real gasto durante semanas. Não estimar. Registrar. Porque estimativas mentem. A memória protege o ego. O registro revela a verdade. Quando você registra, percebe que dedica tempo excessivo a atividades que não contribuem para resultados mensuráveis. Aqui surge uma pergunta desconfortável. Se você fosse demitido amanhã, quais das atividades que você executa hoje realmente fariam falta? Essa pergunta corta ilusões. Muitas tarefas são rituais organizacionais que mantêm a aparência de trabalho, mas não produzem impacto. A prática começa assim. Identifique para onde seu tempo realmente vai. Depois, elimine o que não deveria existir. Em seguida, delegue o que outra pessoa pode fazer 70% tão bem quanto você. Por fim, concentre o tempo restante em poucas atividades críticas. Essa é a lógica do foco radical. E ela entra em choque com o vício moderno da multitarefa. A mente humana não foi projetada para alternar contextos o tempo todo. Cada interrupção tem um custo invisível, o tempo de retorno à concentração profunda. Quando você permite interrupções constantes, você destrói a qualidade do seu pensamento. E pensamento é o principal instrumento do gestor. Não são planilhas, não são relatórios, não são reuniões. É pensamento estruturado. O gestor eficaz protege blocos de tempo contínuo para trabalho profundo. Não negocia isso. Não fragmenta isso. Ele sabe que decisões importantes exigem reflexão. E reflexão exige silêncio mental. Mas há outro ponto ainda mais profundo. Resultados não são produzidos dentro da organização. Eles são produzidos fora dela. Dentro existem custos e esforços. Fora existem clientes, impacto, mudança real. Isso significa que toda ação deve ser conectada a um efeito externo mensurável. Se você trabalha em uma empresa, seu salário não é pago pela sua dedicação. É pago pelo valor que seu trabalho gera no ambiente externo. Essa consciência altera prioridades. Drucker também desmonta o mito do eu preciso fazer tudo. Ele afirma que o gestor eficaz não começa pelas tarefas, começa pelas contribuições. Em vez de perguntar, o que preciso fazer hoje? Pergunta, qual contribuição esperam de mim que realmente altera o resultado final?
Essa pergunta reorganiza completamente a agenda. Porque contribuição é diferente de atividade. Você pode estar extremamente ativo e não contribuir em nada significativo. Outro princípio essencial é trabalhar a partir de forças, não fraquezas. A maioria das organizações gasta energia excessiva tentando corrigir pontos fracos. Mas resultados extraordinários são produzidos quando forças são maximizadas. Se alguém é excelente em estratégia, coloque essa pessoa para pensar estrategicamente. Se alguém é excepcional em execução, coloque-a para executar. Forçar pessoas a compensarem fraquezas medianas gera mediocridade generalizada. Potencializar forças gera desempenho exponencial. Isso também vale para você. Em vez de tentar se tornar razoável em tudo, torne-se extraordinário no que realmente importa. Descubra onde sua capacidade gera maior impacto e concentre-se nisso. Existe ainda uma disciplina brutalmente ignorada: tomar decisões de forma sistemática. A maioria das decisões nas empresas é reativa e emocional. Drucker ensina que decisões eficazes começam identificando se o problema é genérico ou excepcional. Se for genérico, exige regra. Se for excepcional, exige análise específica. Sem essa distinção, organizações resolvem o mesmo problema repetidamente como se fosse novidade. Isso drena energia e cria caos operacional. O gestor eficaz também entende que decisões não são opiniões, são compromissos com ação. Uma decisão que não se transforma em implementação clara, com responsáveis e prazos definidos, é apenas conversa sofisticada. Ao aplicar esses princípios, algo começa a mudar. A pessoa deixa de ser arrastada pelo fluxo do dia e passa a moldar o fluxo. Deixa de reagir e passa a direcionar. Deixa de medir esforço e passa a medir impacto. Mas nada disso acontece automaticamente. Exige desconforto. Exige confrontar a própria ineficácia. Exige abandonar o vício da ocupação constante que alimenta o ego. E aqui está o ponto psicológico mais profundo. Ser eficaz é assumir responsabilidade radical pelos próprios resultados. Não pelas circunstâncias, não pelas limitações, não pelas interrupções, pelos resultados. Enquanto alguém acredita que sua falta de resultado é causada pelos outros, ela permanece impotente. Quando assume que precisa reorganizar seu próprio comportamento, ela recupera controle. A pergunta que começa a transformar tudo é simples. Se eu continuar trabalhando exatamente da forma como trabalho hoje, meus resultados mudarão? Se a resposta for não, então esforço adicional é inútil. É necessário mudar o método. E método é escolha. Escolha de foco. Escolha de prioridade. Escolha de disciplina. A eficácia não é glamour. É prática diária de eliminar o irrelevante e concentrar energia no que realmente gera transformação. É ter coragem de dizer não para quase tudo para poder dizer sim para o que importa. No fundo, o gestor eficaz não é um livro sobre gestão. É um manual de maturidade profissional. É um chamado para abandonar a adolescência corporativa, onde se confunde movimento com progresso, e assumir a postura adulta de quem entende que resultado é consequência direta de escolhas conscientes. Se você absorver apenas uma ideia até aqui, que seja esta: produtividade não é fazer mais, é fazer o que produz efeito real, e a partir dessa consciência, a pergunta deixa de ser "estou ocupado" e passa a ser "estou produzindo impacto?". Essa mudança mental é o primeiro passo para transformar não apenas sua performance, mas sua identidade profissional. Parte 2. Existe um erro silencioso que destrói a eficácia de qualquer profissional. Trabalhar baseado em urgência em vez de importância. Urgência grita, importância sussurra. A urgência exige reação imediata. A importância exige reflexão estratégica. E quase todos vivem reféns daquilo que grita mais alto. O problema é que urgências raramente constroem futuro. Elas apenas evitam colapsos momentâneos. Se você passa seus dias resolvendo urgências, você se torna um bombeiro permanente. E bombeiros não constroem prédios, apenas impedem que eles queimem.
O gestor eficaz aprende a distinguir entre aquilo que parece urgente e aquilo que realmente altera resultados estruturais. Ele pergunta: se eu não fizer isso hoje, qual será o impacto daqui a 6 meses? Essa pergunta muda prioridades instantaneamente, porque muitas tarefas que parecem críticas não alteram absolutamente nada no longo prazo. Drucker introduz um conceito brutalmente simples: concentração. Resultados significativos exigem concentração em poucas prioridades. A mente humana não produz impacto extraordinário dispersando energia. Ela produz impacto concentrando energia. Imagine um feixe de luz comum. Ele ilumina, mas não corta nada. Agora, imagine um laser. A diferença não é intensidade bruta, é concentração. O gestor eficaz transforma sua atenção em laser. Na prática, isso significa trabalhar com prioridades limitadas. Não 10, não 5. 1 ou 2 prioridades verdadeiramente críticas por vez. Todo o resto é secundário. Mas aqui surge uma resistência psicológica poderosa. O medo de dizer não. Dizer não gera desconforto social. Gera tensão. Pode gerar frustração em outras pessoas. Mas cada sim dado ao irrelevante é um não silencioso, dado ao que realmente importa. A eficácia exige coragem social. Coragem para recusar reuniões improdutivas. Coragem para questionar tarefas tradicionais que não geram resultado. Coragem para redefinir expectativas. Outro ponto essencial é entender que resultados são construídos com base em decisões sequenciais coerentes. Não é uma grande decisão que transforma uma organização. É a disciplina diária de alinhar ações com prioridades claras. O gestor ineficaz começa o dia olhando e-mails. O gestor eficaz começa o dia revisando prioridades. Isso muda o estado mental. Em vez de reagir ao que outros demandam, ele age com base no que decidiu ser essencial. Existe também um princípio profundamente contraintuitivo. O gestor eficaz não tenta resolver todos os problemas. Ele escolhe quais problemas merecem ser resolvidos. Em qualquer organização, existem problemas infinitos, mas nem todos merecem energia. Alguns problemas desaparecem sozinhos, outros são sintomas de algo maior. Outros simplesmente não alteram o desempenho global. A pergunta estratégica não é: como resolver isso? Isso realmente merece ser resolvido agora? Essa seleção inteligente economiza recursos mentais. Drucker também enfatiza a importância de fortalecer a equipe com base em forças complementares. O erro comum é buscar pessoas sem falhas. Isso é ilusório. Pessoas reais possuem pontos fortes e limitações. O gestor eficaz constrói equipes onde as forças de uns compensam as limitações de outros. É como montar um time esportivo. Você não exige que todos sejam excelentes em tudo. Você posiciona cada jogador onde seu talento gera maior vantagem coletiva. Mas isso exige autoconhecimento. Se você não conhece suas próprias forças, não consegue organizar seu trabalho de forma estratégica. A maioria das pessoas tem uma percepção distorcida de si mesma. Superestima algumas capacidades e ignora outras. Drucker sugere um método simples e poderoso chamado análise de feedback. Sempre que tomar uma decisão importante, registre o que espera que aconteça. Meses depois, compare expectativa com resultado real. Esse exercício revela padrões invisíveis sobre suas forças reais. Se você constantemente acerta previsões estratégicas, provavelmente possui força analítica. Se constantemente falha em prazos, talvez organização não seja sua maior competência. Essa análise transforma autoconhecimento em dados concretos, não suposições. Outro princípio fundamental é que eficácia exige energia administrada, não apenas tempo administrado. Você pode ter tempo disponível, mas se sua energia mental está fragmentada ou exausta, o tempo não gera resultado. Isso implica em organizar o trabalho mais exigente nos períodos de maior clareza mental, não desperdiçar energia cognitiva com tarefas triviais nas horas mais produtivas do dia. Há também uma distinção essencial entre informação e responsabilidade. Muitos gestores se perdem em excesso de informação.
relatórios detalhados, dados infinitos, métricas superficiais. Informação demais não gera decisão melhor, gera paralisia. O gestor eficaz busca informação suficiente para decidir, não informação infinita para se sentir seguro. Segurança absoluta não existe. Decidir é assumir risco calculado. Outro ponto crucial é compreender que decisões eficazes exigem discordância estruturada. Quando todos concordam rapidamente, normalmente não houve pensamento crítico suficiente. O gestor eficaz estimula pontos de vista diferentes antes de concluir. Discordância inteligente não é conflito pessoal, é instrumento de clareza. Quando opiniões são confrontadas com argumentos sólidos, decisões se tornam mais robustas. Na prática, isso significa criar espaço para questionamento real. Perguntar: o que estamos ignorando? Qual é o risco oculto? Que suposição estamos assumindo como verdade? Esse processo evita decisões frágeis baseadas em consenso superficial. Existe também a disciplina da execução. Muitas decisões falham não porque eram erradas, mas porque não foram implementadas com clareza operacional. Quem é responsável? Qual prazo? Qual critério de sucesso? Sem essas definições, a decisão se dissolve na rotina. O gestor eficaz transforma a intenção em ação concreta. Ele acompanha resultados, ajusta quando necessário e elimina rapidamente o que não funciona. Mas talvez o ponto mais transformador seja este: eficácia é uma escolha ética. Porque quando você decide ser eficaz, você decide respeitar o tempo das outras pessoas. Decide não criar reuniões inúteis. Decide não gerar retrabalho por falta de clareza. Decide não desperdiçar recursos. Ineficiência coletiva é, em parte, resultado de comportamentos individuais tolerados. Se você internalizar isso, sua postura muda. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar contribuição. Deixa de se proteger e passa a construir. No final, eficácia não é sobre controle absoluto do ambiente. É sobre controle disciplinado do próprio comportamento. Você não controla o volume de demandas que surgem, mas controla como responde a elas. Não controla todas as circunstâncias, mas controla suas prioridades. E essa diferença é o que separa profissionais comuns de profissionais que realmente transformam resultados. Agora, a pergunta é direta. Você está disposto a abrir mão da sensação confortável de estar ocupado para assumir a responsabilidade desconfortável de ser eficaz? Se estiver, o próximo passo é aprofundar como decisões estruturam resultados de longo prazo e como construir sistemas pessoais de eficácia que funcionam mesmo sob pressão. Parte 3. Existe um ponto invisível onde a maioria das pessoas falha silenciosamente. Elas confundem atividade com contribuição estratégica. Trabalham muito, mas não sabem exatamente qual impacto específico são responsáveis por gerar. E quando você não define sua contribuição, você aceita qualquer demanda como válida. Drucker propõe uma mudança radical de perspectiva. Em vez de perguntar, qual é minha função? Pergunte, qual resultado sou responsável por entregar que ninguém mais pode entregar da mesma forma? Essa pergunta redefine identidade profissional. Função descreve tarefas. Contribuição define impacto. Função é interna. Contribuição é externa. Função é o que você faz. Contribuição é o que muda por causa do que você faz. Quando você começa a trabalhar orientado por contribuição, algo poderoso acontece. Você deixa de buscar reconhecimento por esforço e passa a buscar validação por resultado. E resultado é mensurável. Imagine um médico que passa o dia preenchendo relatórios impecáveis, organizando arquivos, respondendo e-mails administrativos, mas negligencia o diagnóstico correto do paciente. Ele pode estar extremamente ocupado, mas sua contribuição real, salvar ou melhorar vidas, está sendo negligenciada. O mesmo ocorre em qualquer área. A contribuição precisa estar conectada ao propósito essencial da organização, e isso exige clareza estratégica. Drucker insiste que cada profissional eficaz se pergunta constantemente:
Quais resultados esperam de mim? E mais importante, quais resultados eu acredito que deveriam esperar de mim? Essa segunda pergunta é ainda mais profunda, porque muitas vezes o ambiente estabelece expectativas baixas, eficácia exige elevar o padrão. Outro ponto fundamental é a diferença entre conhecimento técnico e julgamento. Conhecimento técnico é necessário, mas não suficiente. O gestor eficaz desenvolve julgamento. Julgamento é a capacidade de priorizar corretamente, sob incerteza. O mundo real raramente oferece informações completas. Decisões precisam ser tomadas com dados imperfeitos. Quem espera clareza absoluta, paralisa. O julgamento se desenvolve com prática consciente. Após cada decisão importante, o gestor eficaz revisa mentalmente. Quais suposições fiz? Quais estavam corretas? Quais estavam erradas? O que ignorei? Esse ciclo cria refinamento contínuo. Existe também um aspecto crítico relacionado ao tempo futuro. A maioria das pessoas agenda o presente e deixa o futuro ao acaso. O gestor eficaz agenda o futuro primeiro. O que isso significa na prática? Significa reservar tempo para pensar em melhorias estruturais, inovação, desenvolvimento de talentos, criação de sistemas. Se você não agenda o futuro, ele nunca acontece. Você será eternamente consumido pelo presente. É como alguém que diz que quer melhorar a saúde, mas nunca agenda exercícios. Intenção sem alocação de tempo é ilusão. Outro princípio essencial é entender que crescimento organizacional e crescimento pessoal seguem a mesma lógica. Ambos exigem abandonar o que não funciona mais. Drucker afirma que uma das perguntas mais poderosas que um gestor pode fazer é: se ainda não estivéssemos fazendo isso, começaríamos hoje? Se a resposta for não, por que continuar? Organizações carregam atividades históricas que já não fazem sentido. Pessoas também carregam hábitos improdutivos simplesmente porque sempre fizeram assim. Eficácia exige descarte disciplinado. Eliminar para liberar espaço. Parar para poder avançar. Há ainda a questão da responsabilidade pela comunicação. O gestor eficaz não assume que foi compreendido. Ele confirma entendimento. Ele traduz decisões em ações claras. Ele elimina ambiguidades. Grande parte dos conflitos organizacionais nasce de interpretações diferentes da mesma decisão. Clareza reduz ruído, e ruído consome energia. Outro ponto crítico é a relação entre autoridade e responsabilidade. Muitas pessoas aceitam responsabilidade sem autoridade suficiente para agir. Outras possuem autoridade, mas evitam responsabilidade real. Eficácia exige alinhar os dois. Se você é responsável por um resultado, precisa ter influência proporcional para executá-lo. Caso contrário, você vive na frustração constante. Há também um princípio profundamente contraintuitivo. Foco exige renúncia consciente. Sempre que você escolhe uma prioridade, está abandonando outras possibilidades. Essa renúncia dói, porque o cérebro humano gosta de manter opções abertas. Mas manter tudo aberto significa não aprofundar nada. O gestor eficaz aceita essa dor estratégica. Ele entende que profundidade gera impacto, superficialidade gera dispersão. Outro aspecto crucial é lidar com pessoas de forma estratégica, não emocional. Isso não significa frieza. Significa maturidade. Drucker argumenta que não devemos tentar mudar a personalidade das pessoas. Devemos organizar responsabilidades de acordo com suas forças. Isso reduz conflito e aumenta desempenho. Se alguém é extremamente criativo, mas desorganizado, talvez essa pessoa deva gerar ideias, enquanto outra estrutura a execução. Forçar um criativo a se tornar obsessivamente organizado pode destruir sua maior contribuição. Além disso, o gestor eficaz desenvolve a capacidade de ouvir para compreender, não para responder. Essa diferença é gigantesca. Ouvir para responder mantém o foco em si mesmo. Ouvir para compreender amplia a percepção. Muitas decisões ruins nascem de interpretações apressadas. Existe também um princípio relacionado à energia emocional.
Decisões difíceis são inevitáveis. Cortes, mudanças de direção, substituições de pessoas, encerramento de projetos. Evitar decisões difíceis por desconforto emocional é uma das maiores causas de declínio organizacional. O gestor eficaz entende que atrasar decisões difíceis quase sempre aumenta o custo futuro. Mas ele não decide impulsivamente. Ele estrutura a decisão, define o problema real, separa fatos de opiniões, considera alternativas, avalia riscos, só então decide. E após decidir, age com clareza. Existe ainda a disciplina da responsabilidade pessoal. Se algo falha sob sua responsabilidade, o primeiro reflexo não deve ser procurar culpados externos. Deve ser analisar qual parte do sistema você poderia ter estruturado melhor. Essa postura não é autocrítica destrutiva, é autoliderança. Ao assumir responsabilidade pelo próprio sistema de trabalho, você aumenta controle sobre resultados. No fundo, Drucker está ensinando uma arquitetura mental, uma forma de pensar orientada por impacto, disciplina e contribuição. E aqui surge uma pergunta decisiva. Se sua agenda reflete suas prioridades reais, quais são elas? Se alguém analisasse sua semana de trabalho, conseguiria identificar claramente sua contribuição estratégica? Se a resposta for não, existe desalinhamento. A eficácia começa quando sua agenda se torna um reflexo direto do impacto que você escolheu gerar. E quando essa coerência se instala, algo poderoso acontece. Sua identidade profissional deixa de ser baseada em esforço e passa a ser baseada em valor. Esse é o ponto de transição entre trabalhar para sobreviver e trabalhar para construir legado. Mas ainda existe um nível mais profundo dessa filosofia, relacionado à construção de sistemas pessoais de desempenho sustentável, que é o que realmente diferencia resultados pontuais de excelência contínua. Parte 4. Existe uma diferença brutal entre alcançar um resultado e sustentar um padrão de resultados. Muitos profissionais conseguem, ocasionalmente, entregar algo extraordinário, mas poucos constroem um sistema interno que torna a eficácia previsível. E previsibilidade é o que separa talento eventual de excelência consistente. Drucker não está interessado em performance episódica. Ele está interessado em desempenho estruturado. Isso significa criar mecanismos que funcionem mesmo quando a motivação oscila, mesmo quando o ambiente se torna caótico, mesmo quando a pressão aumenta. A primeira base desse sistema é clareza absoluta de prioridades em ciclos definidos. Não basta ter metas vagas para o ano, é necessário definir, em períodos concretos, quais são as poucas realizações que realmente mudarão o jogo. Pergunte a si mesmo, se nos próximos 90 dias eu só pudesse entregar 3 resultados que realmente alterassem minha trajetória profissional, quais seriam? Essa limitação força profundidade. Sem limitação, o cérebro cria listas longas para aliviar a ansiedade. Com limitação, ele é obrigado a escolher o que realmente importa. Mas definir prioridades é apenas o início. O passo seguinte é traduzir cada prioridade em ações mensuráveis e comportamentos concretos. Uma meta abstrata não muda comportamento. Um compromisso específico muda. Por exemplo, melhorar a comunicação da equipe é abstrato. Realizar reuniões quinzenais estruturadas com pauta pré-definida e acompanhamento de decisões é concreto. O que é concreto pode ser executado. O que é abstrato vira intenção vazia. Outro elemento central é o princípio da concentração sequencial. A maioria das pessoas tenta avançar simultaneamente em múltiplos projetos críticos. O resultado é avanço superficial em todos. O gestor eficaz escolhe uma prioridade dominante e avança até atingir um marco significativo antes de deslocar energia principal para outra. Isso cria progresso tangível e gera impulso psicológico. Existe também a disciplina de revisar sistematicamente resultados, não apenas no fim do ano, mas em ciclos curtos. O que foi decidido? O que foi executado? O que produziu efeito real? O que não funcionou? O que precisa ser ajustado? Sem revisão estruturada, você repete erros invisíveis,
Com revisão, você evolui deliberadamente. Outro ponto essencial é entender que sistemas pessoais de eficácia precisam proteger energia cognitiva. Decisões triviais consomem energia mental que deveria ser preservada para decisões estratégicas. Isso significa padronizar rotinas sempre que possível, definir horários fixos para tarefas recorrentes, automatizar processos repetitivos, reduzir variabilidade desnecessária. Cada pequena decisão evitada libera espaço mental para decisões que realmente importam. Há também um componente psicológico fundamental: tolerância à pressão sem perder clareza. Ambientes organizacionais inevitavelmente geram tensão. Prazo curto, recursos limitados, conflitos internos. O gestor eficaz desenvolve a capacidade de desacelerar internamente, mesmo quando o ambiente acelera externamente. Ele não permite que urgência alheia determine sua qualidade de raciocínio. Isso exige autocontrole treinado. Antes de responder a uma situação crítica, ele estrutura mentalmente: qual é o problema real? Quais são as alternativas? Qual é o risco de cada caminho? Essa pausa estratégica evita decisões impulsivas. Outro aspecto profundo é a gestão da própria reputação profissional baseada em confiabilidade. Eficácia não é apenas produzir resultados, é produzir resultados de forma consistente e previsível. Quando as pessoas sabem que você entrega o que promete, sua influência aumenta. Confiabilidade é capital invisível, mas confiabilidade exige disciplina rigorosa com compromissos assumidos. Prometer menos e entregar completamente é mais poderoso do que prometer muito e falhar parcialmente. Drucker também enfatiza a importância de desenvolver sucessores. Isso é contraintuitivo para quem teme perder relevância. Mas construir pessoas capazes amplia impacto. Se você é indispensável porque ninguém mais sabe fazer o que você faz, você criou dependência, não liderança. Se você desenvolve outros para operar com excelência, você multiplica contribuição. Esse é um teste real de maturidade profissional. Você está construindo autonomia ou centralizando poder? Outro elemento crítico é a coragem de redefinir o próprio papel quando necessário. O mundo muda, mercados mudam, estruturas mudam. A eficácia exige adaptação estratégica. Pergunte-se regularmente: a forma como trabalho hoje ainda é a melhor forma de gerar resultado nas condições atuais? Ou estou operando com um modelo mental antigo? Essa pergunta protege contra a estagnação silenciosa. Há também a questão da profundidade de pensamento. Em ambientes acelerados, decisões são frequentemente superficiais. O gestor eficaz reserva tempo para pensar profundamente sobre poucos problemas centrais. Pensar profundamente significa ir além do sintoma. Significa identificar causa raiz. Significa antecipar consequências secundárias. Por exemplo, queda nas vendas pode parecer problema de equipe comercial, mas pode ser falha no posicionamento estratégico, no produto, na experiência do cliente. Resolver apenas o sintoma gera alívio temporário. Resolver causa estrutural gera transformação real. Outro ponto poderoso é entender que eficácia envolve dizer não para oportunidades atraentes que não estão alinhadas com prioridades centrais. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Dispersão estratégica frequentemente nasce da incapacidade de renunciar a projetos interessantes, mas não essenciais. O gestor eficaz mede decisões pela coerência com objetivos centrais, não pela excitação momentânea que geram. Além disso, ele cultiva uma mentalidade de responsabilidade expandida. Não se limita a executar tarefas. Ele pensa no impacto sistêmico de suas decisões. Como essa decisão afetará outras áreas? Como afetará o cliente? Como afetará a cultura interna? Essa visão sistêmica aumenta a qualidade de decisões. E aqui está um ponto psicológico decisivo. Eficácia é construída na repetição disciplinada, não em momentos de inspiração. Motivação oscila, disciplina sustenta. Criar rituais de planejamento semanal, revisão mensal, análise trimestral, tudo isso cria estrutura que mantém direção mesmo quando o entusiasmo diminui.
No final, construir um sistema pessoal de eficácia significa assumir que seu desempenho não deve depender de humor, pressão externa ou circunstância favorável. Deve depender de método. E método é treinável. Se você internalizar isso, sua relação com o trabalho muda. Você deixa de esperar condições ideais e começa a criar condições estruturadas. Mas ainda falta compreender o impacto mais profundo dessa filosofia. Como ela transforma identidade, ambição e legado ao longo da vida profissional. Parte 5. No nível mais profundo, o gestor eficaz não trata apenas de desempenho profissional, trata de identidade, porque a forma como você trabalha molda a forma como você pensa, e a forma como você pensa molda quem você se torna. Existe uma diferença radical entre alguém que se vê como executor de tarefas e alguém que se vê como produtor de impacto. O primeiro reage ao ambiente. O segundo estrutura o ambiente. O primeiro mede seu valor pelo volume de trabalho. O segundo mede seu valor pela transformação gerada. Quando você internaliza os princípios da eficácia, sua identidade muda silenciosamente. Você deixa de buscar validação imediata. Deixa de depender de reconhecimento constante. Passa a buscar consistência estratégica, e isso altera sua relação com ambição. Ambição imatura busca posição. Ambição madura busca contribuição. Posição é visível. Contribuição é estrutural. Posição pode ser perdida. Contribuição deixa marca. Drucker enfatiza que o verdadeiro gestor eficaz pensa além do próprio cargo. Ele pergunta: qual sistema estou ajudando a construir? Que resultados continuarão existindo mesmo quando eu não estiver presente? Essa pergunta desloca foco do curto prazo para legado. Mas legado não é algo grandioso e abstrato. É resultado acumulado de decisões pequenas, coerentes e disciplinadas ao longo do tempo. Se você protege seu tempo, prioriza corretamente, decide com clareza, desenvolve pessoas, elimina o irrelevante e foca em contribuição real, você cria uma trajetória ascendente e inevitável. E aqui está a verdade desconfortável. A maioria das pessoas não falha por falta de inteligência. Falha por falta de disciplina estratégica. Inteligência sem foco gera dispersão. Esforço sem prioridade gera desgaste. Ambição sem método gera frustração. Eficácia é a ponte entre potencial e realização. Existe também uma transformação emocional que ocorre quando você passa a operar com eficácia consciente. Ansiedade diminui, porque você sabe exatamente o que é prioridade. Culpa diminui, porque você não está apenas ocupado, está produzindo impacto. Confiança aumenta, porque seus resultados deixam de ser aleatórios. Esse estado psicológico é poderoso. Ele cria estabilidade interna em ambientes externos instáveis. Outro efeito profundo é a clareza sobre limites. O gestor eficaz entende que não pode fazer tudo, e essa limitação não é fraqueza, é estratégia. Ao aceitar limites, você ganha liberdade, porque deixa de se sobrecarregar com expectativas irreais, concentra energia no que realmente altera resultados. E aqui surge uma pergunta final, que redefine sua postura profissional. Se sua carreira fosse julgada apenas pelos resultados que você produziu, não pelo esforço, não pelo tempo investido, não pela dedicação emocional, você estaria satisfeito? Essa pergunta elimina ilusões. O mundo recompensa resultados. Organizações sobrevivem por resultados. Clientes retornam por resultados. Impacto real é mensurável. Mas resultados não nascem do acaso. Nascem de decisões conscientes repetidas ao longo do tempo. A filosofia de Drucker ensina que eficácia é responsabilidade individual, mesmo em sistemas imperfeitos, mesmo em culturas desorganizadas. Sempre existe algum grau de autonomia sobre como você organiza seu tempo, suas prioridades e suas decisões. E essa autonomia, quando utilizada com disciplina, altera destino profissional. Existe ainda um último nível de compreensão. Eficácia não é um estado final. É prática contínua, é revisão constante, é adaptação consciente. Você nunca se torna eficaz de forma permanente. Você pratica eficácia diariamente. Isso significa
revisar prioridades semanalmente, avaliar decisões importantes, ajustar rotas, eliminar atividades que perderam relevância, desenvolver novas competências estratégicas. É um ciclo contínuo de aperfeiçoamento deliberado. Mas o mais importante é entender que tudo começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não aceitar mediocridade operacional como padrão. Você pode continuar ocupado e confortável, ou pode assumir a disciplina desconfortável da eficácia real. Se escolher eficácia, seu comportamento muda. Se seu comportamento muda, seus resultados mudam. Se seus resultados mudam, sua identidade muda. E quando identidade muda, trajetória muda. O gestor eficaz não oferece atalhos, oferece estrutura, não oferece motivação superficial, oferece método, não oferece promessas irreais, oferece responsabilidade. E responsabilidade é libertadora para quem está disposto a assumir controle. A partir de agora, toda vez que iniciar um dia de trabalho, faça 3 perguntas simples e profundas. Qual é minha contribuição real? Quais são as poucas prioridades que realmente importam? O que posso eliminar hoje que não gera resultado? Se você viver essas perguntas de forma disciplinada, sua eficácia deixará de ser teoria e se tornará padrão. E quando eficácia se torna padrão, crescimento deixa de ser sorte e passa a ser consequência inevitável. A decisão está nas suas mãos.